Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas de documentários que podem ser interessantes para a gente pensar temas relacionados à problemática social que porventura possam aparecer na nossa prova do Enem. Vamos lembrar aqui que para a redação do Enem é sempre importante que a gente cite um repertório sociocultural, que a gente apresente esse repertório ao longo da nossa redação. Esse repertório ele vai ser composto por qualquer área do conhecimento ou que você tenha visto ali na sua escola, e pode ser geografia, história, filosofia, física, literatura, ou ele pode ser composto por um conhecimento externo à escola que você teve, seja escutando uma música, vendo um filme, assistindo um documentário, lendo uma reportagem. Tudo isso é válido para o Enem como repertório sociocultural. O que a gente precisa lembrar sempre é que, para esse repertório ele ser validado na nossa redação, ele não pode aparecer ali apenas por aparecer. Ele tem que fazer sentido dentro da nossa estrutura argumentativa. Ele tem que ter um motivo para aparecer. Então, a gente nunca vai citar um título de um livro ou de um filme só por citar. A gente sempre vai se lembrar de que esse título, esse documentário, esse conteúdo que a gente está apresentando ali, ele precisa funcionar de forma estratégica dentro do nosso argumento. Para isso, quanto mais informação a gente tiver sobre esse conteúdo, mais fácil da gente mobilizar ele dentro da nossa argumentação. Então, para isso, hoje eu trouxe dicas aqui para vocês de documentários que estão disponíveis em diversas plataformas aí, eu vou fazer essa indicação, para que a gente construa esse nosso repertório sociocultural, mas principalmente para que a gente exercite o nosso senso crítico, nosso raciocínio crítico, porque isso é fundamental na construção de um texto dissertativo argumentativo em que eu tenho que fazer a defesa do meu ponto de vista, tá bom? Então hoje eu vou começar indicando o documentário Muito Além do Peso. Ele está disponível no YouTube, é um documentário mais antigo, se não me engano ele é de 2012, ele não é tão atual, mas ele trata de questões super atuais, né? Como a obesidade, principalmente a obesidade infantil, o consumo de produtos ultra industrializados e processados que a gente faz ao longo da nossa vida, e também o papel dessas indústrias na divulgação desses produtos. Então a gente pode discutir tanto a questão da obesidade, que é uma questão de saúde, vai ser tratada como uma questão de saúde nesse documentário, quanto a ideia do consumo de industrializados, como que isso impacta no crescimento da criança e depois isso sendo levado para a vida adulta, voltado para a questão da obesidade, mas para doenças que circundam essa obesidade também. Então, problemas cardíacos, diabetes, colesterol alto, tudo isso. E ainda, a publicidade que essas empresas fazem, principalmente voltada para o público infantil. Então, como que elas conseguem conquistar esse público que é alvo delas a querer consumir aquele determinado alimento, por mais que ele não tenha nenhum valor nutricional e, ao contrário, ele seja super prejudicial para essas crianças. E aí mostra também como que nós, enquanto pais ou enquanto os pais dessas crianças, não percebem que, às vezes, agradar o filho traz consequências muito maiores e a longo prazo, que estão relacionadas às questões de saúde, né? Então, esse é um documentário super interessante que dá pra gente pensar tudo isso, tanto a questão da industrialização dos alimentos, quanto da obesidade e das doenças que circundam a obesidade e da publicidade, especificamente ou principalmente a publicidade infantil. Outra questão aí que é muito tratada também e que seria muito bom a gente pensar, a gente refletir, é sobre as escolhas que muitas vezes elas não são conscientes por falta de informação, escolhas de produtos alimentícios. Então ali tem o mito de que a alimentação saudável ela é muito cara, ela é inacessível, mas o pacote de batata chips, ele é acessível, sendo que quando você vai comparar, o seu pacote de batata chips, ele sai muito mais caro do que se esse investimento em dinheiro fosse feito em frutas. Então, por um lado, você tem um pacote de batata chips, um refrigerante, um sorvete, e do outro lado a compra na feira, que seria mais saudável e mais barata, mas existe todo um aparato para fazer você acreditar
que na verdade é o contrário, né? Esses alimentos industrializados, eles são mais baratos e você precisa consumi-los. Então, também essa discussão financeira e para quem que esses produtos estão acessíveis, né? Quem vai buscar consumir esses produtos? É bacana da gente pensar. Fica aí a minha indicação, ele tá gratuito no YouTube. Minha segunda indicação é do documentário chamado Holocausto Brasileiro, que ele deriva de um livro de uma jornalista brasileira e vai tratar sobre o antigo hospício que funcionava na cidade de Barbacena, para onde as pessoas que eram consideradas inaptas à vida coletiva, né, aquelas que eram taxadas como loucas, elas eram levadas. Mas vejam, a gente tem que se lembrar e a gente vai conseguir perceber com esse documentário que nem todas as pessoas que estavam ali de fato apresentavam alguma inabilidade social ou alguma característica como esquizofrenia ou algo do tipo. Não, ao contrário, assim, mulheres que demoravam muito tempo para se casar eram mandadas para lá, ou mulheres que traíam seus maridos eram mandadas para lá. Então, para a gente entender que esse momento, esse lugar, né, ele não foi um lugar para receber pessoas que tivessem algum problema psiquiátrico, mas também um lugar de deixar pessoas que de alguma forma atrapalhavam a sociedade, seja pela sua atitude ali de traição a um homem, seja por ter ideias revolucionárias, enfim, as pessoas eram encaminhadas para esse lugar. Então a gente pode pensar criticamente sobre isso e também sobre as condições que as pessoas que de fato precisariam de um tratamento psicológico e psiquiátrico, elas ganhavam nesses lugares. Por quê? Porque era um lugar usado justamente para contingenciar essas pessoas que não eram bem-vindas na sociedade dita normal, né? E aí é interessante também para a gente pensar o que é normal, o que foge da normalidade e como e com que direito a gente impõe esse padrão de normalidade. Porque o que acontece ali é que essas pessoas não recebiam nenhum tipo de tratamento adequado, elas simplesmente eram jogadas lá porque ali era um local que elas atrapalhavam menos, né? As pessoas não tinham que se preocupar com elas. Por mais que o documentário vai mostrar pra gente que algumas famílias acreditavam sim que elas estavam fazendo o melhor para os seus entes, né? Mas isso não acontecia. Essas pessoas viviam em condições muito degradantes, elas eram animalizadas. Então as pessoas que tinham problemas que mereciam um tratamento humanizado, elas eram completamente animalizadas, então elas viviam ali sem roupa, sem nenhuma condição de higiene, muitas vezes privadas de alimentação, outras vezes a alimentação era fornecida no chão, então elas comiam a comida do chão ali mesmo, de quatro, né, tentando se alimentar. As pessoas morriam nessas condições porque as doenças eram transmitidas ali pela falta de saneamento básico, pela falta de higiene. E esses corpos, eles ficavam nesses pátios, eles não eram sequer retirados dali, pensando tanto nessa pessoa que morreu, né? Ou quanto nas pessoas que ficavam ali convivendo com esse cadáver. Então eram condições super degradantes que fazem a gente refletir sobre a forma como a saúde mental ela foi tratada no Brasil durante muitos anos e ela continua sendo tratada hoje. Então, por que muitas vezes o preconceito com a pessoa ali que tem um quadro depressivo há muitos anos, né? Ou com a pessoa que tem esquizofrenia ou outras doenças relacionadas a esse universo psiquiátrico, por que muitas vezes a gente tende a tratar essas pessoas como incapazes, ou como pessoas que atrapalham, ou como pessoas que são problemas, mas a gente consegue entender que existe um histórico desse tratamento e que para o Estado e para a sociedade era interessante, de alguma forma, se livrar dessas pessoas. A gente tem uma dívida enorme com elas. E esse documentário vai conseguir mostrar isso. É um documentário super forte, muito intenso. Ele traz algumas imagens da época que são imagens reais, principalmente dos vagões de trens chegando lotado dessas pessoas lá em Barbacena, a superlotação, as condições degradantes, tudo isso vai ter nesse documentário
E ele é um documentário interessante para a gente pensar o papel do Estado, a atuação desse Estado, a nossa responsabilidade com a saúde emocional, né, e mental das pessoas, e a dívida histórica que a gente tem em relação a esse pessoal que foi levado para Barbacena, né? Hoje em dia, lá na cidade onde funcionava, eram grandes campos, né, eram grandes concentrações, por isso ela até chama de Holocausto Brasileiro, em uma referência ao que aconteceu na Alemanha, justamente porque a gente tinha essa concentração de pessoas em grandes campos, assim, lá em Barbacena. E aí, hoje lá funciona um hospital psiquiátrico em outros moldes, né, mais humanizado, e onde existiam algumas celas, foi criado um museu. Então a gente consegue ir lá e ver, vocês conseguem imagem na internet também, de roupas que essas pessoas usavam, fotos mostrando que pouquíssimas tinham acesso a essas roupas, as outras ficavam nuas, passando frio, os materiais usados nos tratamentos das condições psiquiátricas, então o choque elétrico, aquilo que eles acreditavam na época que podia trazer alguma melhora para o paciente, ou que eles estavam usando como teste mesmo, eles eram cobaias desses testes que alguns médicos acreditavam na época que, enfim, podiam apresentar bons resultados. Então vai ficar aí para vocês a indicação desse documentário, que ele permite muitas formas de se pensar a nossa sociedade a partir do que aconteceu em Barbacena. Bom, pessoal, a próxima série que eu vou indicar aqui para vocês é a série de Serviço ao Consumidor, que é uma série documental. Ela não funciona como os outros documentários que eu apresentei, né, num só take, ali numa hora e meia, mas ela funciona por episódios. Ela está disponível na Netflix. E apesar de ser uma série, né, ela tem esse caráter documental, porque ela vai apresentar entrevistas com especialistas, vai apresentar pessoas contando histórias reais. Então, por isso que eu trouxe ela aqui nessa categoria de documentário pra gente. E veja, ela vai tratar especificamente daquilo que a gente consome enquanto material sintético, ou seja, ela vai tentar mostrar pra gente o que está por trás do preço que a gente paga pelos produtos, principalmente aqueles produtos que são falsificados, que são pirateados. Então ela vai mostrar pra gente, por exemplo, desde móveis que a gente compra aí com instrução de montagem sozinho, né, que você mesmo pode montar o seu móvel, os riscos que isso traz para o consumidor, por que a indústria quer te oferecer esse tipo de serviço, há coisas como brinquedos para crianças que, se você compra ele sem as devidas aprovações aí dos órgãos competentes para isso, como o Inmetro, né, sem o selo do Inmetro aí, porque são produtos pirateados, os riscos que isso pode trazer para as crianças, tanto por conter peças muito pequenas, ou às vezes é um brinquedo que permite o sufocamento, enfim. Ela vai apresentar isso, ela chega até as maquiagens, o que essas maquiagens falsificadas elas podem oferecer de risco, principalmente porque a gente não conhece a composição desses objetos ou dessas maquiagens, né? A gente não sabe a química, porque isso não é informado pela pessoa que vende, né? Pelo produtor. Então, esse desserviço ao consumidor é um documentário. Ele não é chato, gente. Pode parecer chato pela temática, mas ele é super didático, super tranquilo de assistir. E ele vai mostrar pra gente, é importante pra gente pensar essa questão da indústria, dessa necessidade capitalista do consumo exacerbado, de como que esse consumo ele é incentivado o tempo todo pela indústria. Quem são as pessoas que têm acesso ou que têm a necessidade de comprar os produtos mais baratos e aí elas vão partir para um mercado ilegal? E quem são as pessoas que têm acesso aos produtos que estão garantidos e qualificados, né, que têm os selos ali? Então a gente consegue pensar a partir desse documentário as diferenças sociais, a diferença do poder de compra das pessoas e o que um poder de compra menor nesse mundo capitalista do consumo, ele induz, que seria uma compra aí de mercadorias ilegais, mercadorias paralelas. Ele ajuda também a gente a pensar justamente nesse mercado da pirataria, né? Nesse mercado que não quer vender, né? Não se importa em vender o que é legalmente comercializado. Então são
questões bacanas para a gente pensar. Consumo, publicidade, pirataria, tudo isso está dentro desse documentário lá, dessa série documentário, né, que eu recomendo para vocês. A próxima série é Take Your Pills, também está lá na Netflix, e ela vai tratar de um assunto muito atual, que é o uso do medicamento que as pessoas que têm o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas são indicadas a fazer uso. Esse documentário ele vai mostrar para a gente tanto talvez uma excessividade de diagnósticos desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que tem acontecido, cada vez mais pessoas recebem esse diagnóstico, quanto o uso desse medicamento que seria indicado para essas pessoas por pessoas que não têm o diagnóstico, mas que querem ou precisam ou são cobradas a melhorar o seu desempenho intelectual, né? Então é um trabalho ali muitas vezes que ele exige não a força braçal, mas a força intelectual do estudo, da produção de teoria ou de crítica. Então são pessoas que têm tomado esse medicamento sem a indicação, porque esse medicamento te deixa mais atento, mais focado, mais disposto, com menos sono. Então, vejam, ele está sendo usado de uma forma muito ampla para pessoas que querem melhorar essa performance ou melhorar esse desempenho. Mas por que a gente está tão preocupado em melhorar esse desempenho? Por que uma matéria que eu poderia estudar aí, pensando nos universitários, nos pré-vestibulantes, que isso tem acontecido muito, por que uma matéria que era para ser estudada em 2 meses, eu quero tomar uma medicação para conseguir estudar ela em 2 semanas? O que está acontecendo socialmente que essa cobrança de tempo ela tem atropelado a gente, exigido inclusive que a gente consuma esse medicamento, essa química, né, ou esse sintético, para que a gente dê conta do recado? Então é muito interessante porque é um tema super atual, né, que envolve a saúde emocional, mental das pessoas, que envolve a indústria farmacêutica também, pelo fornecimento de remédio, envolve o diagnóstico de doenças como TDAH e também essa cobrança exacerbada pelo prazo, pela rapidez, pela velocidade, por tudo ter que ser feito no tempo do absurdo, né? É tudo muito rápido. Então é um documentário que ajuda a gente a pensar nesse espectro de problemáticas que é muito interessante. E eu vou fazer a indicação de um outro documentário que é brasileiro e se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Esse documentário aí que faz uma interlocução uma intertextualidade com a música do Chico, ele vai trazer a história de uma cidadezinha do agreste de Pernambuco, e que ela tem mais ou menos ali por volta de 40 mil habitantes, e que esses 40 mil habitantes são responsáveis por 20% da produção do jeans de todo o Brasil. Então lá é considerada a capital nacional do jeans, uma cidadezinha bem pequena, que para conseguir ter essa produção, todo mundo lá, ou praticamente todo mundo, trabalha com a produção do jeans de forma improvisada ali na garagem de casa, com o maquinário. Esse documentário, de forma objetiva, ele vai mostrar o dia a dia dessas pessoas nessa cidade em que tudo é movido pela indústria do jeans e o trabalho delas praticamente ali análogo à escravidão, porque por peça essas pessoas vão receber 20, 30 centavos. E ele vai fazer uma discussão muito interessante, vai permitir que a gente pense a lógica do tempo, porque essas pessoas elas acreditam, primeiro, numa emancipação do trabalho. Então, muitas vezes no discurso delas a gente percebe que elas estão felizes por não trabalhar para outras pessoas, mas trabalhar para elas mesmas. Então, é uma falsa ilusão de que você emancipou o seu trabalho porque você não tem um patrão. Então, você pode trabalhar a hora que você quiser. E, por outro lado, para que você tenha uma mínima condição de vida, essas pessoas elas trabalham 16, 18 horas por dia. Então eu não tenho patrão, eu trabalho por minha própria conta, né? Eu presto contas para mim mesmo, mas para eu tirar um salário mínimo para minha condição de vida ali, de fato um salário mínimo, ao final do mês essas pessoas trabalham 18 horas por dia. Então essa ideia tanto da
de uma ilusão desse empreendedorismo, que ele tem crescido muito no Brasil. Se a gente pensa na ideia da uberização, por exemplo, dos entregadores de aplicativo, dos motoristas de aplicativo, que não trabalham para ninguém, que podem fazer os próprios horários, mas que não têm nenhuma garantia trabalhista, que não têm férias, que não são pagos por hora extra e que para tirar um salário mínimo ao fim do mês precisam fazer 14, 16, 18 horas de jornada de trabalho. Então é interessante para a gente pensar nessa questão, que é algo que tem acometido o Brasil, né, esse tipo de subemprego. E também para a gente refletir na questão do tempo, como essas pessoas gastam a maior, se não todo o tempo que elas passam acordadas trabalhando. E a felicidade dessas pessoas, ela não é colocada em pauta, não existe um momento de parar para o lazer, não existe um momento do ócio. Todo momento, ele é de produtividade, ele precisa ser de produtividade. Por mais que essas pessoas trabalhem por conta própria, elas se cobram essa produtividade o tempo todo. Então, veja, é interessante para a gente pensar nessa questão do tempo também, porque o interessante, muito interessante desse documentário é que o único momento do ano quando essas pessoas param, elas respiram e elas podem se divertir é durante o carnaval. No carnaval elas vão para a praia, a cidade praticamente fica vazia, vai todo mundo para a praia, mas para elas irem para a praia, elas precisam vender tudo aquilo que elas passaram o ano inteiro para conquistar. Então elas vendem geladeira, televisão, vão para beira ali da rodovia vender essas coisas por um preço muito barato, para que elas consigam dinheiro para ir para o carnaval, que é o único momento do ano em que elas param e se divertem um pouco. Mas qual é o custo dessa diversão, né? E porque essa diversão ela tá esquematizada num plano extremamente objetivo de eu só posso me divertir lá quando o carnaval chegar. Antes disso eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. Então é um documentário super interessante, é um documentário muito sensível. Eu indico muito que vocês assistam. Ele tá disponível lá na Netflix também. Eu parti do Take Your Pills pro Estou Me Guardando quando o carnaval chegar. Mas agora eu vou falar do Ilha das Flores. É um documentário mais antigo, ele tá aí no YouTube e ele vai principalmente trabalhar a temática do lixo com a gente. Por quê? O documentário começa com um tomate que é colocado ali para ser vendido no sacolão, mas ele não é vendido, ele apodrece. E aí vai mostrar todo o caminho que esse tomate percorre até chegar ali no lixão. Isso vai envolver o percurso do lixo, né? O que a gente joga fora, por que a gente joga fora, por que a gente não consegue reaproveitar e quais são as consequências desse acúmulo do lixo, porque não existe o jogar fora, né? Não tem o fora, esse lixo está indo para algum lugar aqui mesmo, aqui dentro. Então é importante para a gente pensar nisso e para a gente pensar também em pessoas que são relatadas nesse documentário que vivem em condições subhumanas porque elas precisam tirar a condição de existência delas do lixo, daquilo que a gente descarta e daquilo que a gente acha que não serve mais. Quando a gente joga algo no lixo é porque aquilo não serve mais, nem pra gente, nem pra ninguém. Então isso está sendo descartado, mas essas pessoas elas vão ali mostrar que aquilo serve para elas e precisa servir, porque é a única condição que elas têm de sobrevivência. Então é bacana demais para pensar a questão de desigualdade social e a questão do lixo, que vai ser também abordada no próximo documentário que eu vou indicar, que é Oceanos de Plástico. Esse Oceanos de Plástico está na Netflix, ele é um documentário mais recente e ele vai tratar da problemática principalmente, né, do plástico, que tem sido discussão nos últimos anos, talvez, né, nos últimos tempos aí, do uso exacerbado que a gente faz do plástico, né? Ou do quanto a gente produz materiais em plástico que deveriam ser bem duráveis, mas que não são, e aí a gente acaba descartando. Ou então, aquilo que a gente produz enquanto plástico já não era para ser bem durável, era justamente para ser descartado, como embalagem, sacolinha, essas coisas que elas não têm função a não ser exatamente naquele momento, a própria garrafa d'água que a gente compra ali na rua. Então o documentário ele é interessante porque ele vai trazer os impactos
dessa quantidade excessiva de plástico, tanto para a fauna quanto para a flora mundial, e aí também o resultado disso nos oceanos, porque o plástico ele se degrada em microplástico, né? Não, são partículas muito pequenas que elas podem ser até ingeridas pela gente sem que isso possa ser identificado, e como que esse plástico ou esse microplástico ele está se espalhando pelo mundo de uma forma avassaladora. Então é interessante para pensar a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, reciclagem, uso do plástico, derivado de petróleo, tudo isso está aqui dentro desse oceano de plástico, por isso eu recomendo fortemente que vocês assistam. Bom, o próximo documentário que eu vou indicar é o documentário Pro Dia Nascer Feliz. Ele também é um pouco mais antigo, de 2004, se não me engano. Tá lá no YouTube disponível. E ele é um documentário que vai tratar da escola pública brasileira, da situação da escola pública brasileira, tanto das dificuldades dos alunos quanto das dificuldades dos professores. É um documentário super legal porque ele é bastante honesto no sentido de que os alunos ficam à vontade para dar os depoimentos deles e os professores também, e a gente consegue acompanhar essa realidade do ensino público brasileiro, que não necessariamente representa todo o ensino público, mas que faz parte, sim, de questões que precisam ser debatidas sobre a forma como esse ensino tem acontecido. Então, fica aí a minha recomendação para vocês. É um documentário curto, não gostaria que vocês utilizassem isso para estereotipar a escola pública, até porque existem excelentes escolas públicas, mas para a gente pensar que as problemáticas que estão ali inseridas, elas precisam ser discutidas, repensadas, melhoradas. Quem deve fazer essa discussão? Por que essa discussão deve ser feita? Os problemas ali, eles também aparecem no universo das escolas particulares? Se aparecem, por que aparecem? São problemas sociais? Ou se não aparecem, por que não aparecem? A gente está falando de uma diferença de classe? A gente está falando de um problema, de uma divisão social que acontece no país? Então é um documentário que vai ajudar a gente a refletir muito sobre isso. A minha próxima indicação é na na Netflix. Não é exatamente um documentário, na verdade é uma sessão de stand-up que começa com piadas, mas que depois vai levando a gente a refletir criticamente sobre aquilo que outrora fora feito piada. Por quê? A pessoa que apresenta esse stand-up é uma mulher, ela é lésbica, homossexual, e ela sempre, há muitos anos, ela fazia stand-ups ridicularizando a situação, por exemplo, dos homossexuais, porque ela fazia piadas, enfim, ela tinha a proposta de que as pessoas se divertissem com as dores daquelas pessoas homossexuais. E aí o que acontece? Um dia ela se cansa, ela diz que ela não vai fazer isso mais, que ela não se sente bem fazendo isso, não é confortável fazer isso. E aí ela vai propor para as pessoas que estão ali naquele momento, a partir daquele momento, que elas reflitam sobre aquilo que outrora ela fazia piada de forma crítica e que elas sim levem a sério a questão da homofobia, por exemplo, ou a questão de outros preconceitos que estão às vezes internalizados nessas sessões de stand-ups, que é possível sim fazer piada, fazer graça ou se divertir sem que isso atinja a dor do outro. Então é um documentário super bacana para que a gente pense essas questões do preconceito e de que forma muitas vezes ela está internalizada ali na sociedade em lugares que a gente tem dificuldade de problematizar, como nas piadas. Super bacana, eu indico também para vocês. Bom, pessoal, outro documentário que eu vou indicar para vocês e que está disponível no YouTube é o documentário Menino 23. Ele vai trazer pra gente um historiador que faz uma pesquisa no interior de São Paulo, em fazendas do interior de São Paulo, e lá ele encontra tijolos que estavam marcados com a suástica, né, com o símbolo nazista. A partir daí ele começa uma investigação para tentar entender o que acontecia naquelas fazendas, né? E ele consegue recontar que alguns meninos negros e órfãos foram levados para essas fazendas para trabalhar como escravos na época em que o nazismo acontecia lá na Alemanha. Então veja bem,
é um documentário que vai trazer como isso teve reflexo aqui no Brasil, para crianças negras aqui do Brasil e para crianças órfãs também. É muito interessante porque essa pesquisa dele consegue identificar uma dessas crianças, né, que na época era uma criança e que foi levada para essa fazenda e escravizada, e consegue entrevistar. Esse é justamente o menino 23, porque ele vai dizer que lá eles não tinham nomes, todos eles eram tratados por números. Ele era o número 23, o menino 23. Então é um depoimento que reconta, né, essa história, reconta o que aconteceu lá, e super interessante para a gente entender como que esse pensamento supremacista, ele teve consequências para nós aqui, as consequências dele alimentando a questão racista e escravocrata, que é muito forte no Brasil, né? Ainda é muito forte no Brasil, então é importante para a gente pensar sobre essas questões, tá? O documentário Você Faz a Diferença, ele está muito ligado ali com o documentário Pro Dia Nascer Feliz, porque ele também vai trazer o universo da escola. Mas é um documentário composto basicamente por depoimentos de alunos e professores, em que eles discutem preconceitos diversos. Pode ser preconceito pelo corpo, preconceito racial. Eles vão fazer uma discussão muito honesta sobre esses preconceitos. É interessante porque a gente consegue perceber o ponto de vista de cada um, e é super bacana para a gente tentar entender por que a pessoa que tem aquele ponto de vista, ela construiu exatamente aquele e não outro. Então, um documentário bacana também para a gente fazer esse exercício da crítica, né? Esse exercício do pensamento crítico. Bom, pessoal, de documentário era isso que eu queria deixar para vocês agora. Super tranquilo aí se vocês assistirem, vamos dizer aí, sábado e domingo, né? Vocês tiram para assistir, rapidinho vocês terminam essa lista e a gente já pode partir para outra. E é muito importante porque os documentários, eles trazem informações que podem ser usadas como dados no Enem, e são documentários que ajudam a gente a construir um repertório crítico para a vida, né? Antes para a vida e depois para o exame. Se a gente consegue internalizar isso, se isso se torna orgânico, se pensar sobre essas questões se torna uma coisa própria da nossa natureza, se torna próprio do nosso fazer, próprio do nosso pensar, é muito mais fácil que isso seja colocado na redação de forma super tranquila, sem esforço, né? Então, essa é a dica de hoje, eu deixei essa lista para vocês, espero que vocês gostem. Depois deixem aqui os comentários para mim sobre o documentário que vocês mais gostaram, ou se algum vocês não entenderam, se ficou dúvida. Se vocês têm documentário para me indicar também, eu vou adorar receber essas sugestões. E aí fica o meu pedido para vocês, tá bom? A gente troca informações por aqui. Um abraço, pessoal, e obrigada!